Oi, turma do quarto ano. Estamos de volta para mais uma aula, mais um encontro, mais um momento de compartilharmos, mais um momento de aprendermos um pouco mais um momento de estarmos juntos. Então, neste momento, sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. Não esquecendo de todo o nosso combinadinho, livro em mãos, tá? Para que você possa acompanhar, para que você possa fazer suas atividades. No caso da aula de hoje, né, só teremos explicação, mas você pode ir lá acompanhando, prestando atenção na atividade, prestando atenção na explicação e respondendo algumas coisinhas que tem para responder aqui. Então, pegue o seu livro, vai lá para o seu canto, prepara tudo, né, começa a sua aula de hoje, né, desse passo de iniciar a sua aula de hoje. E vamos dar início à nossa aula de hoje falando sobre a cidade e as questões sociais e ambientais. Nós estudamos em aulas passadas sobre as cidades, as paisagens das cidades, a economia das cidades, né, os setores econômicos que se desenvolvem, que se destacam nas cidades. Mas hoje nós vamos estudar sobre algumas coisinhas que também acontecem na cidade, como os problemas sociais e ambientais. Esses problemas, eles são causados por conta do crescimento acelerado das cidades e de forma desorganizada. Tudo isso acaba prejudicando a qualidade de vida das pessoas que vivem ali. Então, problemas como questões sociais e ambientais estão presentes cada vez mais nas cidades brasileiras. Aí nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas questões e entender como isso se reflete na atual realidade brasileira, entender como isso se reflete nas nossas vidas e na vida das pessoas que vivem na cidade, principalmente nas cidades grandes. Peço que você abra o seu livro nas páginas 94 e 95. Páginas 94 e 95. A cidade e as questões sociais. Primeiro nós vamos falar sobre a cidade e as questões sociais. Nós sabemos que as cidades elas cresceram em um ritmo acelerado, em um ritmo em que a infraestrutura não acompanhou todo esse crescimento. Nós sabemos que as cidades cresceram, recebeu muita população, né? Muita gente veio viver nas cidades. E o que é que aconteceu? Muitos problemas de cunho social foi surgindo. Muitos problemas de caráter social foi surgindo, como falta de moradia, desemprego, falta de assistência médica, falta de escolas, né? Problemas na área da educação, na área da saúde, na área da infraestrutura. Tudo isso se deu a esse crescimento em ritmo acelerado, esse desenvolvimento, entre aspas, né, desse crescimento da população, da migração interna, né, de pessoas que se deslocam do campo para a cidade, de uma cidade para outra, de um estado para outro, de uma região para outra. Tudo isso ocasionou problemas que são refletidos até os dias atuais, problemas que nós podemos encontrar na atualidade. Nós podemos ver aí na página 94. Acompanhe a leitura comigo. A falta de moradia ou sua construção em locais inapropriados tem se tornado cada vez mais comum, principalmente nas grandes cidades. Muitas pessoas que não têm recursos suficientes para comprar ou alugar uma moradia acabam construindo casas em locais impróprios para viver. Além disso, o alto valor dos imóveis leva parte da população a ocupar lugares que não são adequados para a habitação, como fundos de vales e encostas de morro. Olha só, um dos problemas sociais muito característico, principalmente das cidades grandes, é a falta de moradia. A falta de moradia tem prejudicado muito a vida das pessoas, porque muitas vezes os altos preços para comprar ou para alugar um imóvel, a pessoa não tem condições para isso e acabam indo viver, acabam indo morar em locais impróprios para isso. Acabam construindo barracos em lugares que não deviam construir, nas encostas dos morros embaixo, né, na parte de baixo dos morros, no fundo de valas,
né, em locais que não eram para ser construídos, locais que são inadequados para a construção e que podem, né, trazer algumas consequências ruins para a vida dessas pessoas que moram ali. E aí, em consequência disso, a falta de saneamento básico também é um problema bem recorrente. A falta de saneamento básico ocasionado por essas construções em locais que não têm um planejamento, em ruas que não foram planejadas, não foram bem planejadas para receber essa população. E aí fica lá esgoto correndo a céu aberto, resíduos, né, lixos descartados de qualquer forma. E isso acaba prejudicando a vida das pessoas. Então a falta de moradia é um problema muito sério, é um problema muito característico das cidades, principalmente das cidades grandes, por conta desse aumento populacional tão grande nas últimas décadas. E aqui no Brasil, né, nós podemos ver isso muito recorrente. Se você ligar o noticiário na TV ou na internet, alguma coisa, você pode ver isso acontecendo, essa falta de moradia e as pessoas construindo em lugares inapropriados. E aí o que é que acontece? Quando se constrói lá nas encostas dos morros, né, quando vem chuva forte, enchente, acaba muitas vezes ocorrendo acaba desabando a terra que tem ali, né? E acaba muitas vezes atingindo essas casas, atingindo essas construções. E nós já vimos muito aí nos noticiários muitas pessoas morrerem por conta disso. Então isso é o quê? Uma falta de estrutura, uma falta de infraestrutura básica. Moradia é algo básico, é algo fundamental, é algo essencial. E aí por conta, né, dessa falta de infraestrutura, muitos problemas surgem nas cidades e acabam prejudicando mais e mais a vida das pessoas. Então nós podemos ver aqui, né, que esse é um problema de questão social, que é a falta de moradia. Nós temos outros problemas, vamos ver agora. Por exemplo, a falta de saneamento básico, você pode ver aí na página 95. Ou seja, a ausência de rede de esgoto, a ausência de água tratada, de coleta de resíduos sólidos, que é lixo, e de limpeza pública, compromete a saúde da população, principalmente nos bairros carentes. Como eu falei agora há pouco, construções em lugares inadequados, né, leva o quê? Vai despejar ali os esgotos em locais inadequados, não tem coleta de lixo, vai jogar o lixo em qualquer lugar, e aí tudo isso acaba comprometendo a saúde da população, a saúde das pessoas. E isso ocorre principalmente nos bairros mais carentes, né, nos bairros mais pobres, onde as pessoas, né, elas não têm, né, uma infraestrutura básica, ela não tem, né, muitas vezes emprego, ou o que ganha é muito pouco, é insuficiente para viver uma vida melhor, para ter uma construção melhor. E aí são problemas sociais, né, que se destacam nas cidades. São questões sociais presentes na cidade, principalmente nas cidades grandes, onde recebeu um grande número de população, onde recebeu muita gente para viver. Um outro problema também ocasionado por conta disso é a ineficiência dos serviços de saúde. A ineficiência dos serviços de saúde tem causado grandes prejuízos também, né? Tem trazido grandes consequências para a vida das pessoas. Vamos ver aqui. Aí ainda na página 95 você pode ir acompanhando a ineficiência dos serviços de saúde, gerando longas esperas para o atendimento médico ou falta de medicamentos, é um dos principais problemas urbanos atuais. Um dos principais problemas, né, da atualidade das cidades é essa ineficiência dos serviços de saúde. Falta médico, falta vaga, a fila de espera é grande, falta medicamento, porque essas pessoas mais carentes, elas precisam desses serviços públicos. E aí falta tudo isso, elas não conseguem ser atendidas e muitas acabam, coitadas, muitas dessas pessoas acabam sofrendo as consequências, né, dessa desorganização governamental, dessa desorganização, né, na elaboração, né, no planejamento de uma cidade, no planejamento do crescimento de uma cidade. Porque uma cidade, quando cresce, ela precisa atender a população em vários setores, em várias áreas. E aí acaba não tendo isso e muitas pessoas acabam sendo prejudicadas. Muitas acabam até morrendo por não ter um atendimento médico hospitalar adequado. Ou por esperar por muito tempo nas filas, né, nas longas filas.
E aí esses foram problemas, né, de cunho social, foram questões sociais que acontecem nas cidades, gerada pelo crescimento acelerado dessas cidades, pelo crescimento desorganizado, né, que falta uma infraestrutura básica, que falta um planejamento para essa população. Porém, existem também outros problemas que atingem as cidades, que são os problemas ambientais. Os problemas ambientais, você pode abrir o seu livro lá nas páginas 97 e 98, e nós vamos falar sobre esses problemas ambientais que também, né, atinge as cidades. Vamos lá? A cidade e as questões ambientais. Vários são os problemas ambientais que atingem a cidade. Por conta do crescimento acelerado, a cidade a poluição do ar, a poluição dos rios, a poluição do solo. Tudo isso é ocasionado, né, por conta desse crescimento também acelerado da população. E aí ocasiona esses problemas que traz muitas consequências, que traz muitos problemas de saúde para a população que vive nas cidades. Vejamos na página 97. Pegue o seu lápis, seja com o seu lápis aí em mãos, para que você possa responder essa questão 1 da página 97. Olha só, aqui na página 97 nós podemos ver 3 manchetes de jornais, 3 notícias. Essas 3 notícias falam de problemas ambientais, 3 problemas ambientais diferentes. Então você vai ver qual problema ambiental cada notícia está falando, a notícia A, a notícia B, a notícia C, e vai responder aqui. Vai colocar aqui A, B ou C, sobre qual problema ambiental, deixa eu mostrar aqui com o meu lápis, está sendo mostrado aqui, né, aqui nas manchetes de jornal. Você vai colocar aqui A, B ou C, referente a qual problema ambiental cada manchete está falando. Então, vamos lá. A primeira manchete fala: plástico nos rios é um dos maiores poluentes dos oceanos. Oceano, água. Rio, água. Então, qual o problema ambiental que está sendo tratado nessa manchete? A poluição da água. Muito bem. Manchete B. Poluição no ar mata 11 mil por ano em São Paulo. A poluição do ar tem matado 11 mil pessoas por ano no estado de São Paulo. E aí, qual o tipo de poluição que está sendo retratada aqui nessa manchete? Está sendo falada aqui nessa manchete? Poluição do ar. Isso está muito fácil, né? E na manchete C, transportadora de agrotóxico em Mato Grosso do Sul é multada em 30 mil por poluir o solo. Qual a poluição que está sendo retratada aqui? Poluição do solo. Muito bem. Então, nós temos basicamente 3 tipos de poluição: poluição da água, do ar e do solo. E vamos falar um pouquinho sobre esses tipos de poluição. No espaço urbano pode ocorrer diversos problemas relacionados ao meio ambiente. Entre eles, né, a poluição do ar, atmosférico, das águas, dos rios e do solo. Foi o que nós vimos aqui agora. A poluição do ar atmosférico é ocasionada pela emissão de gases e outras substâncias tóxicas na atmosfera, principalmente por indústrias e automóveis. Entre os principais gases poluentes do ar está o dióxido de carbono, CO2. Esse gás prejudica a qualidade do ar e traz consequências negativas à saúde das pessoas, desencadeando problemas nas vias respiratórias, como asma e bronquite. Você pode ver na página 98. O que é que a poluição do ar causa? A poluição do ar, né, é ocasionada pela emissão de gases, lá proveniente das indústrias, principalmente as indústrias de automóveis, né, e outros tipos de indústrias, e acaba poluindo o ar com o dióxido de carbono, que é um gás que prejudica muito as vias respiratórias, acaba atingindo a saúde das pessoas e desencadeando problemas respiratórios, como asma e bronquite. Problemas esses que se agravarem, acabam muitas vezes levando, né, à morte das pessoas, à morte de quem
adquirir uma doença como essa. Então, a cidade cresceu, precisa se fabricar, ter mais produtos, ter mais automóveis, produzir mais objetos, mais coisas que nós utilizamos no nosso dia a dia, mais fábricas surgiram e então, em consequência disso, mais poluição do ar. E essa poluição acaba atingindo diretamente a população da cidade, né? Então, um problema ambiental muito sério que acaba atingindo muito a população da cidade. Outro problema ambiental: os rios, a poluição dos rios. Então, você pode acompanhar aí a leitura na página 98 ainda. Muitos rios que atravessam as cidades são poluídos ao receberem resíduos em suas águas, como o esgoto doméstico e os restos industriais sem tratamento. Além de prejudicar o meio ambiente e a saúde dos seres vivos, esses resíduos e dejetos se acumulam nos rios e córregos, contribuindo para que ocorra enchentes. Esses resíduos, esses lixos, também são jogados em alguns lugares, como ruas, calçadas, terrenos vazios, acumulando-se e poluindo o ambiente. Essa atitude provoca diversos problemas, como proliferação de insetos e o entupimento de bueiros. Então, o esgoto doméstico, o esgoto das indústrias, né, o resto de industriais sem tratamento, quando são lançados na água, acaba poluindo a água dos rios. Acaba prejudicando a água dos rios e acaba prejudicando a população que vive ali. Além desses esgotos, desse resto de indústria, temos também o lixo que é jogado de qualquer forma e em qualquer lugar, que polui tanto a água dos rios como o solo, quando ele é jogado em terrenos baldios, em praças, em calçadas, em ruas, acaba poluindo também o solo. Então nós vimos aqui agora dois tipos de poluição: a poluição do rio e das águas e a poluição do solo. Essa poluição acaba prejudicando muito a vida e a saúde das pessoas. Então devemos tomar cuidado, né? Devemos cuidar do meio ambiente, devemos estar atentos onde despejamos o nosso lixo, devemos estar atentos com o nosso esgoto, onde é que ele está caindo, né? Porém, aqui são problemas que já são agravantes das cidades, principalmente das cidades grandes, por conta da falta de infraestrutura básica, por conta da falta de planejamento enquanto essas cidades foram crescendo. Isso acabou prejudicando a vida das pessoas, né? E aí são problemas, nós vimos hoje problemas sociais e problemas ambientais das cidades. Espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje, tenham entendido direitinho o que eu trouxe para vocês, o que eu passei para vocês, tá? Nossa aula vai ficando por aqui. Um super beijo, tchau, tchau e até a próxima.